aqui. 1, 2, Foi. 3. Gravando. Bom dia, Juliana. Tudo bem? Bom dia, tudo bom, Denner? Tudo jóia. É um prazer falar contigo. O objetivo desse nosso papo aqui é falar um pouquinho sobre o DPO. Então, só, Juliana, para contextualizar, eu quero falar sobre um pouquinho da missão do DPO, tá? A Data Protection Officer, ou seja, é o encarregado de proteção dos dados. Eu vou contextualizar para você, Juliana, para que a gente possa ajudar a nossa audiência, tanto a minha quanto a sua, acho que mais a minha, né? Que a gente vai especificar um pouquinho mais sobre a figura do DPO, ou encarregado de proteção de dados, com a questão da liderança. Então, imagina o seguinte cenário. Esse profissional é aquele que vai ser o encarregado de gerenciar os dados que a empresa coleta do cliente. Ele vai ser a pessoa responsável por falar com a agência reguladora, que é a ANPD, e também para dar alguma satisfação caso tenha algum vazamento de dado para o cliente, para o mercado, enfim. Hoje eu digo que esse DPO ele vai andar em campo minado. Então, assim, eu ouso dizer, para quem está nos acompanhando agora, que você vai ouvir algo que você não ouviu até o presente momento quando a gente fala de DPO. Fica com a gente que você vai entender o que eu estou dizendo. Então, Juliana, só para dar continuidade na contextualização, essa figura desse profissional ele é relativamente nova, porém com cargas grandes de pressão de lidar com diferentes cenários. Resumidamente, é uma pessoa que ele vai ter que liderar uma equipe multidisciplinar e ele vai ter que responder caso haja algum problema de vazamento de dados. Esse é o contexto desse profissional. Uau. E aí, por que eu falo para você, Juliana, que é algo que não está sendo dito? Porque eu tenho acompanhado, eu tenho lido sobre o assunto, né, que é a questão da adequação da LGPD, que vai ser vigorada agora em agosto deste ano, e eu vejo muita gente falando e se preocupando com a multa que pode acontecer de até 50 milhões, sobre software, sobre a legislação, mas eu não vejo pessoas falando sobre a figura do ser humano que está por trás desse profissional. E é dentro desse contexto que eu quero conversar contigo sobre os desafios dessa pessoa, desse ser humano, no que tange a liderar pessoas, sobre os seus medos, dentro desse cenário que eu quero falar contigo. Então, assim, quero passar a palavra para você falar um pouquinho sobre o que você faz. Eu achei, assim, o máximo, que é transformar líderes e organizações. Fala um pouquinho sobre você, fala um pouquinho sobre a empresa, enfim. Bom dia. Denner, bom dia. É também uma honra estar aqui com você, como a gente falou até antes, né, de começar a gravar. É uma delícia ouvir a tua história, ouvir o teu papel aí, porque eu estou entendendo. Você está falando de algo que é muito novo, né? Você está falando de algo que é muito atual. A gente fala que as principais guerras hoje em dia, elas podem ser biológicas e tecnológicas, né? De dados. É o principal poder de barganha que a gente tem, são os dados que a gente tem hoje nessa rede que a gente não entende, né? Então, me parece que o que você está trazendo para o mercado é algo, me parece que é essencial daqui para frente. Falando um pouco de mim, eu trabalho com desenvolvimento, eu sou sócia fundadora da R122, que trabalha desenvolvimento de pessoas e organizações, então a nossa missão é transformar quem transforma, a gente trabalha voltado para a liderança mesmo, e aí a liderança a gente considera que é desde o líder de si mesmo até o líder de pessoas e projetos, né? E então, quando você me chamou aqui para falar um pouco dessa figura, fiquei muito feliz, porque é uma figura nova. Como você me contou, você tem tido aí um papel, quase que uma missão de trazer o entendimento para o mercado dessa figura nova, que a gente que talvez não... Quem não viva ainda tanto a criticidade dos dados ainda não consiga tocar na relevância dessa figura, mas me parece que é um caminho sem volta, né? É um caminho sem volta. Eu vejo assim, a The Economist fala que dados é o novo petróleo do século XXI. Pois é. Então, é o que você falou, existe a questão da guerra tecnológica, ou seja, a subtração de dados, que é uma coisa que eu vejo que é muito, assim, pouco falado aqui no Brasil, que é a questão da espionagem corporativa, ou seja, é uma empresa espionar a outra por meio de subtração de dados para ter vantagem sobre ela. Então, imagina, volta a dizer, imagina a figura do DPO tendo que proteger todos esses dados e se porventura acontecer um vazamento, é ele que vai responder. Então, dependendo do cenário, ele pode ter uma mancha no seu currículo por conta de vazamento de dados. Enfim, é muito tênue essa linha do que ele realmente vai responder por si, ou por falhas da empresa, ou por falhas de terceiros, enfim.
é um caminho que você disse sem volta, e aí é dentro desse cenário que a gente quer falar sobre a figura desse personagem, enfim, os desafios dele. Falando sobre esses desafios, Juliana, imagina esse profissional tendo que montar uma equipe, pegando uma pessoa do financeiro, pegando uma pessoa da TI, pegando uma pessoa, um advogado, pegando ou contratando de fora, enfim, ele vai ser o líder de uma equipe multidisciplinar. Eu vou falar da minha parte, que eu já presenciei muito, que é do departamento de marketing, vendas e logística. Existe um certo conflito histórico desses departamentos. Eu imagino que em outros departamentos haja esse conflito baseado em interesse, baseado em uma série de fatores. Como que esse DPO ele pode liderar e como que ele pode lidar com essas diferenças de interesse, ou enfim, qual é o segredo para esse líder liderar uma equipe multidisciplinar? Nesse aspecto, acho que o DPO ele vai ter o mesmo conflito que gestores de projetos multidisciplinares já têm, né? E até mesmo quando você tem os conflitos entre as áreas, né? Porque a grande verdade é o que você falou. O ser humano, ele tende, aí a gente vai falar até de uma questão neurológica, o ser humano tende a automaticamente buscar sua própria sobrevivência. Então é natural que as pessoas olhem mais para o seu próprio cantinho e achem que o seu próprio cantinho é mais importante que a das outras. E que defendam o seu próprio cantinho. E aí, quando você tem uma pessoa que precisa conduzir essas diversas áreas com interesses diferentes, essa pessoa precisa ter condições, primeiro, de muita articulação para fazer com que essas outras áreas desenvolvam o que a gente chama de visão sistêmica e empatia. Ou seja, essas outras áreas vão precisar olhar para as dores reais, vão precisar entender como que esse sistema está funcionando, e aí sistema não estou falando de tecnologia, né? Estou falando de sistema como um todo, o sistema das áreas, da entrega e etc. Como que esse sistema funciona melhor ou pior com a colaboração daquelas pessoas. E aí a gente, inclusive, precisa usar algo do egoísmo humano a favor desse processo, que é dizer como que elas poderão ser beneficiadas a partir dessa integração, a partir desse novo normal, dessa nova realidade. Essa é uma coisa. A outra coisa que eu acho que um DPO, um gestor de projetos, de uma forma geral, tem que ter, é também conseguir ser empático com o outro. Então, não é só trazer o outro para o seu lado, é também ajudar o outro a sanar a sua própria vida. Né? Então, acho que é essa coisa da aliança, da empatia, da visão sistêmica, que são competências essenciais da negociação, que são competências essenciais para qualquer líder de projeto, e o DPO me parece que é um super líder de projeto. Né? Exato. Então, assim, boa, gostei. Para quem está nos assistindo, fica uma dica aí, assim, fundamental, né? Para a questão da empatia, enfim, de tudo que já foi dito. Mas imagina também um outro seguinte cenário, Juliana. Ele já está lá com essa equipe multidisciplinar. Você falou num vídeo que eu achei sensacional, né? Sobre comunicação. Porque uma vez montada a equipe, ele vai precisar se comunicar com essa equipe. E eu achei muito legal que você falou assim, que as pessoas estão preocupadas em dizer, mas não estão preocupadas em saber se a outra pessoa, se o seu interlocutor entendeu o que está sendo dito. Então, eu queria que você falasse mais uma vez para quem está aqui vendo a gente, qual é esse desafio, né? Não é só se preocupar com o que está sendo dito, mas será que a outra pessoa está entendendo? E aí eu lembro que você comenta que isso impacta em produtividade, impacta na quebra de aliança, ou seja, na confiança que eu tenho da minha equipe. Enfim, fala um pouquinho para a gente sobre esse assunto, por favor. Falo. E daí eu vou usar um pouquinho, de novo, né, de base que a gente usa na R122, que é científica. Ok. Os nossos cérebros são diferentes. Assim como dois computadores formatados do mesmo jeito funcionam de jeitos diferentes, assim também é o nosso cérebro, né? Então, a partir daquilo que a gente alimenta, daquilo que a gente integra no nosso cérebro, vai fazer com que a gente funcione, perceba, processe as coisas de maneira diferente. Essa é a base para a gente partir do princípio de que aquilo que você fala e aquilo que eu escuto são coisas diferentes. Sim. Muito possivelmente serão coisas diferentes. E a gente vive numa cultura em que se quer mostrar que você não entendeu algo, é um carimbo de burrice, de incompetência, né? A gente não pode dizer que não entendeu alguma coisa, ou a gente não pode checar o entendimento. E esse aqui é o lance. Toda comunicação, ela parte de alguns pontos que são: o que eu penso é diferente do que eu comunico, que é diferente do que você ouve, do que você recebe, que é diferente do que você escuta.
E uma coisa que pode ajudar muito é esse alinhamento, tanto de entendimento como de expectativas. E aí é tão simples como, claro que eu não vou ficar alinhando absolutamente tudo com você, senão a gente não consegue viver. Sim. Mas em coisas que são mais críticas, é importante eu, como líder, como aquele que estou passando a instrução, checar o que você entendeu, e você, como aquele que está recebendo as instruções, pedir para alinhar o que percebeu ou o que recebeu daquela mensagem. Se um não faz, o outro tem que fazer. E também estabelecer muitas expectativas é importante, porque é nesse ponto das expectativas que a gente cai nas alianças. As alianças, elas tendem a ser quebradas quando a gente entra no modo de sobrevivência. Se o cérebro da gente sente que está frente a uma ameaça, a nossa reação é bater ou correr. Se eu, por qualquer motivo, sinto que existe o risco de você me prejudicar, eu automaticamente vou criar uma barreira com relação a você. E isso quebra aliança. E alianças quebradas geram improdutividade. Então, não é só a parte hard disso, que é o entender o que foi passado, que é o entender os bits e bytes do que foi passado. Mas é também a produtividade na nossa comunicação, a produtividade nos nossos combinados. Sabe a comunicação fluida sem boi na linha? Sim, sim. É mais ou menos isso. É isso que você estava querendo que eu trouxesse? Sim, não, é justamente isso. É importante porque eu vejo que muita coisa aqui, muitos projetos, eles têm atrasos muito em função da falta da boa comunicação. Poxa, fulano, você fez isso. Ah, mas tá feito. Não, mas não era para fazer desse jeito. Mas peraí, aí fica aquele dito pelo não dito, enfim. É justamente o que você falou. Tem um impacto na produtividade, porque tem um retrabalho, e aí acaba acontecendo um estresse entre as pessoas, e aí uma vez gerando esse estresse, acaba quebrando essa aliança de sintonia, de confiança. Então é justamente isso. Muito bom a sua consideração. Enfim, tem uma outra pergunta que eu quero te fazer. Na verdade, são muitas, né? Mas eu sei que eu vou ter que me restringir a algumas perguntas. Mas uma delas, tem uma colega sua, eu não sei se é a Grazi ou a Patrícia, que está fazendo uma série de vulnerabilidade. A Grazi, Joia. Ela comentou o seguinte, né? Que é importante a pessoa demonstrar, e me corrija se eu estiver errado, mas foi o que eu entendi, a questão de mostrar as suas vulnerabilidades, primeiro entender suas vulnerabilidades, mas mostrar elas a ponto de demonstrar ser um ser humano, estou falando na relação com o outro, né? Sim. Só que, baseado no que eu já vi nesses meus um pouquinho mais de 20 anos, né, liderando algumas equipes e participando de algumas outras equipes, que quando o líder ele se mostra frágil, ele corre o risco de ser interpretado como uma pessoa fraca. Se ele tem a percepção dessa fraqueza pelos seus liderados, é natural ela perder o controle, perder a mão da sua equipe, não extrair o máximo daquela equipe. E eu sei que é importante, sim, você mostrar as suas vulnerabilidades, até porque a gente não consegue saber de tudo, por isso que a gente tem uma equipe para absorver o conhecimento, a expertise de cada uma delas, mas até onde que vai essa linha de eu demonstrar a minha vulnerabilidade, até onde vai da minha equipe entender que eu sou uma pessoa fraca e consequentemente, perder a mão dessa equipe. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre essa questão de vulnerabilidade. Perfeito. É uma linha difícil mesmo. Uhum. E talvez divida isso em alguns pontos. Acho que a primeira, de novo, eu volto para algo cultural. Tá bom. A gente não tem uma cultura de vulnerabilidade. As pessoas estão acostumadas a olhar para a liderança como algo absoluto. Por isso que muitas vezes, quando a gente se frustra com uma liderança, a frustração é tão grande, porque a gente espera que a liderança seja suprema, né? Tudo dominado. Super-herói, né? Exatamente. Então essa é uma coisa, uma questão cultural. Agora, existe uma diferença entre... Aí eu vou entrar bem no termo que você usou. Existe a diferença entre ser vulnerável e ser fraco. O fraco se entrega às suas dores. O vulnerável não. O vulnerável, ele mostra que existe dores, ele mostra que pode estar até doendo, mas ele tem a maturidade para dizer, olha, estou passando por isso, está doendo, está difícil, talvez até eu não responda como eu deveria responder por algum tempo, mas até para gerenciar a expectativa das pessoas, gerenciar as alianças e a produtividade, eu comunico a minha vulnerabilidade. Então a vulnerabilidade não é uma entrega ao problema. E mesmo que seja, se em algum momento o líder está tão vulnerável que, sei lá, ele realmente vai se enfraquecer, é um pouco... Eu até gravei um vídeo também recentemente que é o que é. Sabe, não é você colocar juízo de valores em cima da humanidade da pessoa. É simplesmente a vulnerabilidade, ela nada mais é do que você posicionar o outro a respeito do que está acontecendo com você.
de uma forma transparente e genuína. Então, assim, quanto mais maduro é o líder, mais ele vai usar isso a serviço da gestão do contexto, né? Então, é muito importante isso, porque a vulnerabilidade, ela não é uma desculpa para a gente jogar o lençol. Não é isso. A vulnerabilidade, ela é uma ferramenta brilhante de liderança. Brilhante. Até para tornar as pessoas ao nosso entorno também mais maduras, também mais autorresponsáveis e também mais autorizadas a terem vulnerabilidade. Agora, o último ponto que eu coloco aqui, e isso é muito importante, existem graus de vulnerabilidade que a gente vai mostrar para pessoas em situações diferentes. Deu uma cortadinha? Deu uma cortadinha, repete. Existem graus? Existem graus da demonstração da minha vulnerabilidade para situações de pessoas diferentes. Se eu estou lidando, eu como líder, eu vou entender o nível de maturidade das pessoas com quem eu lido. Talvez uma pessoa mais imatura, eu posso posicionada falando, fulano, olha, eu não estou muito bem, talvez eu esteja uns dias um pouco mais agressivo, não é pessoal, não é com você. Essa é uma forma de ser vulnerável, sem eu me escancarar. Mas talvez eu tenha outra pessoa, cara, que eu vou fechar a porta e eu vou chorar e falar, estou precisando de ajuda. Então é diferente, entendeu? A vulnerabilidade, ela também é demonstrada em níveis diferentes e como líder eu preciso ler o meu entorno e ser vulnerável na medida que isso não vai gerar obstáculo para as pessoas ao meu redor. Então, de novo, a vulnerabilidade, ela se torna uma ferramenta. Ela se torna uma ferramenta para autogestão, ela se torna porque quando eu permito com que as pessoas me vejam, eu também me preocupo com menos coisas a gerenciar, né? Então eu consigo emocionalmente lidar com mais coisas do que eu poderia naquele momento e ao mesmo tempo eu também ajudo as pessoas a não verem o meu momento como uma possível ameaça, o que poderia gerar nelas o movimento de bater ou correr. Eu posiciono na minha vulnerabilidade para gerenciar o meu contexto e o meu entorno. Faz sentido? Total, total. Muito bom, muito bom. Agora, a gente sabe que você falou que é uma ferramenta, eu concordo, é um assunto assim, brilhante, por isso que eu estou acompanhando todos os vídeos que estão sendo postados lá. Mas, assim, pela minha percepção, na vida real, quando a gente fala das pessoas no dia a dia das empresas, me corrija se eu estiver errado, mas é pouco conhecido isso. E aí, eu estou falando até de experiência na relação com as outras pessoas, né? Pelo fato de não conhecer a importância da vulnerabilidade e da forma com que eu posso lidar com essa situação frente à minha equipe, elas entram numa defensiva. E aí eu vou aproveitar para fazer duas perguntas em uma, porque você fala sobre pessoas defensivas. Então, eu queria entender se esse é um dos motivos, né, por não se entender, não entender ferramentas, se é por isso que ela se torna uma pessoa defensiva. E aí vem a primeira pergunta, qual é o impacto dessa pessoa defensiva? E queria que você falasse também sobre os 4 Cs, que é a consciência, a consistência, a cadência e o coração, que é dito nesse vídeo sobre pessoas defensivas. Então a primeira pergunta é qual o impacto de pessoas defensivas, é isso? Porque o fato da pessoa não entender a questão da vulnerabilidade, que é algo positivo, ela imagina que, consequentemente, ela entra na defensiva. Isso. Verdade. E aí você fala algo bem legal, eu queria que você só reproduzisse sobre os impactos, né, dessa pessoa defensiva, que a gente sabe que tem muitas pessoas assim, né? Olha, não sei se vou lembrar exatamente o que eu falei no vídeo, então se eu deixar de falar, você me lembra, tá? Sem problema. Mas, de qualquer forma, é isso, né? A aliança, a comunicação que flui, ela produz. Sim. Por outro lado, quando eu me torno defensivo em alguma situação, eu acabo deixando de focar naquilo que é importante para me defender. Então, uma pessoa que se torna defensiva, ela acaba perdendo foco. Ela, sem muitas vezes perceber, ela muda o foco dela para autoproteção, para questões dos seus próprios traumas, das suas próprias crenças, dos seus próprios filtros e perde o foco do gol. Se ela entender que ela pode ser imperfeita, que ela pode ser vulnerável, né? E até é legal, a Gra está trazendo uma análise de uma obra da Brené Brown, que hoje está super em alta e etc. E ela fala tanto de arte de ser imperfeito, como a vulnerabilidade e tal. Então ela é expert nisso, né? Ela estuda isso. Então, só voltando, enquanto a pessoa não entende que ela pode ser imperfeita e não entende que ela pode ser vulnerável, ela vai se distrair muito. Ela vai se estressar, se distrair, perder o foco do gol. E aí, muitas vezes, contando contra a produtividade dela, é um ciclo descendente, né? Porque eu me defendo, eu perco o foco do gol, eu produzo menos e isso só prejudica. E o inverso é tão interessante, porque tem muitas vezes que a gente está trabalhando em processo de desenvolvimento
E a gente percebe que um processo acessório que acontece é as pessoas começarem a se permitir ser mais imperfeitos, ou mais do que imperfeitos, é se permitir viver um processo de aprendizado constante. Porque a pessoa que se cobra a perfeição, ela não se permite viver esse processo, né? É o que uma outra autora e estudiosa fala, que é a Carol Dweck, que ela fala que é a mentalidade fixa versus a mentalidade de crescimento, que faz uma diferença na vida das pessoas. Então, essa é uma coisa, não sei se era isso que você queria que eu falasse, ou se tem algo a mais que eu falei no vídeo. Então tá bom. Sobre os 4 Cs, até porque a gente precisa arrumar para um final aqui na nossa conversa, sobre os 4 Cs é assim, neurologicamente falando, a gente sabe que hábitos são aprendidos, a nossa própria identidade ela vai sendo formada na nossa vida a partir daquilo que a gente nutre, daquilo que a gente desenvolve, dos hábitos que a gente tem, tanto internos, que são os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, como externos, que é como a gente se comporta. E aí cada autor vai falar de uma forma diferente para você conseguir desenvolver esses hábitos, essas competências. O que a gente desenvolveu aqui foi os 4 Cs, né? Então, assim, todos os dias, o tempo inteiro, o nosso cérebro está registrando coisas e isso está nos formando. Só que a gente, de forma voluntária, pode colaborar para nutrir e desenvolver algumas coisas. E aí é que entram os tais dos 4 Cs, que outros autores, outras pessoas talvez falassem de forma diferente. Então, é o que você falou. É a consciência, a consistência, a cadência e o coração. A consciência significa eu saber o que eu quero desenvolver, eu saber o que eu tenho que fazer para chegar lá, e eu fazer de uma forma consciente, eu praticar de uma forma consciente. E dentro desse C, a gente brinca que tem o AIR, né, o acrônimo, que é atenção, intenção e retroalimentação. Então, eu faço com atenção, com intenção, e eu retroalimento os aprendizados que eu estou tendo enquanto eu pratico aquilo que eu me propus. Essa é a parte da consciência, que talvez seja a mais complexa aqui. A parte da consistência é assim, às vezes quando a gente faz uma coisa uma vez e não dá certo, a gente fala, tá vendo? Eu tentei, não deu certo. Mas isso não é o suficiente, a gente precisa ser consistente nos novos comportamentos, nas novas habilidades, até porque, principalmente quando isso vai impactar na percepção que os outros têm de nós, se nós não formos consistentes, o ambiente não vai ser mudado. Então, consistência, não parar mais de fazer. Tem um autor, um PhD também, que se chama John Arden, que ele fala que você nunca mais vai parar de ser consciente a respeito daquilo que você está tentando modificar. Tem várias teorias que falam sobre, porque, sei lá, pode ser 21 dias você muda um comportamento. Não, mas não é assim, a gente não sabe quão consolidados são mapas mentais a ponto de que a gente possa modificar comportamentos. Por isso que a consciência é um ponto extremamente importante nessa equação. E a consistência também. Se você, à medida que você conseguir, nunca mais deixe de fazer, né? A outra coisa é a cadência. O nosso cérebro, ele gosta de ritmo. Como é fácil da gente decorar música, né? Como é fácil da gente decorar coisas que são ritmadas, que são cadenciadas. Se você fala sobre academia, por exemplo, você não vai fazer academia hoje, daí dali a 3 meses, daí uma semana inteira, não vai adiantar. Então a cadência é importante. Fazer com certos intervalos, fazer com certo ritmo, ajuda. E o coração. O coração, o que significa? Quanto mais conexões a gente fizer sobre um dado comportamento, sobre algo que a gente está tentando nutrir, mais forte aquelas conexões vão ficar. E uma coisa que ajuda para burro são as emoções. Tanto que traumas são coisas que nos acompanham tendo acontecido uma vez na vida. Porque emoções, elas realmente consolidam registros na nossa cabeça. Por isso, se más emoções geram esse tipo de resultado, boas emoções também. Se eu estou fazendo algo e perseguindo algo que, primeiro, faz sentido para mim, e segundo, que eu descubro formas interessantes, bacanas de fazer, prazerosas, eu tendo a maximizar esse processo. Até mesmo a questão de fazer sentido para mim, ela muitas vezes vai ser o divisor entre ter sustentabilidade ou não. Porque se eu estou buscando alguma coisa que não faz sentido para mim, no médio e longo prazo pode ser que o negócio fique pelo caminho mais facilmente. Se a coisa faz sentido para mim, ela tende a ser mais sustentável. Então aí é que entra a questão do coração, tanto no sentido como na forma de se fazer. É isso. Esses são os 4 Cs. Estou indo para a última pergunta. Olá. Muito legal, gostei muito do nosso bate-papo. E eu quero encerrar a minha pergunta justamente na sua descrição, no seu job description, que é a transformação de líderes e organizações. Então, assim, a gente está falando de um assunto que ele nem entrou em vigor ainda, tá para acontecer lá para agosto deste ano, mas vai impactar assim de forma substancial a questão da mudança da cultura da organização.
Então, eu queria que você falasse um pouquinho assim, quais são, aí, pensando na É a nossa mudança da audiência, lei, né, que você está falando? exatamente, a Tá, lei LGPD, ela vai ser tá, vigorada em agosto e as empresas elas precisarão mudar a sua cultura, porque a gente sabe que a tá. gente, quando fala de cultura, por exemplo, preventiva, a gente ainda, estou pegando de forma geral, as empresas deixam um pouquinho a desejar. Espera acontecer para depois aplicar o remedinho, né? Então a ideia é a seguinte: todas elas vão passar por uma transformação cultural, tanto do board quanto dos, a gente chama de end users, né? No caso da TI, que são os usuários finais da tecnologia que vai ser empregada ali. Sim. Qual assim, eu sei que não tem receita quando a gente lida com o ser humano, receita mágica, mas como lidar com essa transformação na cultura de uma empresa no que tange a questão comportamental? Tá. Essa é o que você falou, não é um processo simples, né? E aqui a gente está tocando em mudanças de cultura quando qualquer grande mudança em geral acontece, né? Então, quando uma empresa compra outra e você vai ter que fazer uma unificação de cultura, quando você está fazendo novos planejamentos, mudança de mercado. E assim, tudo começa em as pessoas processarem e entenderem, se abrirem à mudança em si, porque o cérebro detesta incertezas. A gente tenta naturalmente buscar tudo que nos traz conforto, segurança, porque lógico que em medidas diferentes para pessoas diferentes, né, por outras situações, mas o cérebro não gosta de incerteza, porque isso pode significar um risco potencial, e o cérebro está o tempo inteiro tentando nos proteger. Então, quando você fala em uma mudança de cultura, você está tirando as pessoas da zona de conforto. O primeiro ponto é trabalhar isso. Vamos mudar. Vamos mudar e isso será bom. Então, essa é a primeira grande mudança da cultura, né? Okay. E trazer sempre aquela coisa que eu falei no início. Fazer as pessoas entenderem que a mudança será boa para elas. Fazer com que elas comprem essa ideia. E daí, o segundo passo é você realmente trazer a mudança de cultura de uma forma crescente. Ou você vai trabalhar uma porção de informações de uma vez e depois você vai trabalhar o avanço desses aprendizados ao longo do tempo, ou você vai fazer isso de uma forma cadenciada, dando pequenos avanços ao longo do tempo. Eu, particularmente, acho legal que, num primeiro momento, não de uma forma que assuste as pessoas, mas é legal você apresentar o mapa como um todo, até para trabalhar com essa questão da certeza do cérebro. Então, você posiciona todo mundo, você fala, olha, no primeiro momento, né? A mudança vai ser boa, vai beneficiar todo mundo, ela não vai ser fácil, mas a gente vai seguir um processo cadenciado, e quanto mais rápido, melhor vai ser para todo mundo. Então, essa é a fase 1. A segunda fase é, temos esse contexto macro. Estamos aqui, vamos chegar aqui, e esse vai ser o caminho que faremos. As pessoas entendendo esse processo, né, abraçando emocionalmente, entendendo que isso pode ser uma recompensa, que é o oposto da sensação de ameaça para o cérebro, elas tendem a embarcar mais rápido. Mas aí é isso, é o nutrir, é o conduzir, é criar estruturas para que as coisas não fiquem no meio do caminho. Porque esperar que elas sejam voluntárias, autodidatas e proativas nesse processo, pode ser um tiro no pé. Então, a empresa tem que criar essa estrutura, seja a partir de recursos próprios, seja a partir da contratação de terceiros que os ajudem a fazer isso, como prestador de serviços nesse sentido. Tudo bem? Faz sentido isso? Total. E imagine que uma vez apresentado, uma vez estabelecidos os objetivos, pós isso é importante também a tal da cadência de treinamentos, enfim, de capacitação, dos multiplicadores, dos usuários. E aí uma vez falando de treinamento na capacitação humana, de entendimento de aprendizado, essa empresa vai procurar uma outra empresa capacitada desse tipo de treinamento. E quem que poderia chamar? Então, se ela não tiver uma área de DHO, de treinamento e desenvolvimento, ela vai ter que chamar alguém como eu. Ah, por favor, então. Então já me fala o site da tua empresa para quem está nos assistindo. Claro. Passa o telefone, passa o e-mail, porque, volta a dizer, é um assunto importante. Se alguém se interessar, por favor. Nosso site é r122.com.br. Ô, Juliana, cortou de novo. Bem na hora do jabá. r122.com.br e o meu e-mail pessoal, vou deixar que é jlacerda@r122.com.br. Eu também posso ser contatada pelas redes sociais, a gente consegue responder tranquilamente. Então, muito bacana. Quem sabe, né, Denner, a gente não vai ter um monte de parceria aí pela frente. Ah, verdade. Eu vou abrir aqui meu coração para você, viu? A TAC Brasil, ela é uma empresa que ela tem no seu DNA a segurança
do hardware, ou seja, segurança física. Sim. Mas nós entendemos que, por conta do advento da LGPD, existe uma necessidade no mercado que hoje, a gente aqui internamente, nós entendemos que nós temos uma expertise, um know-how para atender essa necessidade. Em função disso, nós estamos abrindo um braço na empresa, um departamento que vai prestar a assessoria na adequação à LGPD. Então, nós vamos, e é um projeto muito audacioso, no qual nós contrataremos DPOs para o Brasil inteiro. Então, quando eu abri essa vaga, eu recebi uma tonelada de e-mails de currículos de DPOs. Só que eu ainda eu quero entender um pouquinho mais, por exemplo, quais são as qualidades, não profissional, mas do ser humano, o que eu preciso oferecer para ele, quais culturas que eu preciso dar para essa pessoa para que ele possa desenvolver um bom projeto. Então, esse nosso papo aqui, eu vou te falar, viu? Valeu muito. Espero que para quem também esteja nos assistindo, porque foram informações assim valiosas. Muito obrigado pela sua informação, por esse tempo que você dispôs da sua agenda. É um prazer. Obrigado mesmo, tá? Seguimos juntos. Ok, bom dia para você. Obrigada, Nenê, para você também. Tchau.